Você acha que tubarão branco é assustador? Cara, existia um jacaré que comia dinossauros no café da manhã. E o pior, ele não é nem de longe a criatura mais insana que você vai ver hoje. Titanoboa. E olha, meu amigo, essa aqui é de arrepiar. Pensa numa serpente com 13 metros de comprimento. Isso mesmo, 13 metros. É literalmente do tamanho de um ônibus urbano, daqueles que você pega todo dia. E o peso? Mais de 1 tonelada. Essa monstruosidade viveu há cerca de 60 milhões de anos atrás, logo depois que os dinossauros foram extintos, nas florestas tropicais da América do Sul. Isso mesmo, aqui pertinho da gente. Agora vem a parte mais insana. Sabe como a anaconda mata? Apertando até sufocar, né? A Titanoboa fazia exatamente isso, só que com uma força absurdamente maior. Ela conseguia esmagar jacarés gigantes como se fossem latinhas de refrigerante. E tem mais, cientistas descobriram que ela precisava de um clima muito quente para sobreviver, muito mais quente que hoje em dia. Isso significa que a Terra era tipo um fornão gigante naquela época. Imagina o calor! A gente só conhece essa criatura por causa de fósseis incríveis encontrados na Colômbia. E olha que sorte a nossa que o clima esfriou, porque senão essas coisas estariam por aí até hoje dando susto em geral. Ó, rapidinho aqui, galera. Tô vendo que vocês estão assistindo, mas ninguém tá deixando o like. Sério, aperta esse botãozinho aí que não dói nada. E já aproveita e se inscreve no canal que vem muito conteúdo insano por aí. Bora ajudar o canal a crescer? Valeu mesmo. Agora prepara o psicológico porque a próxima é ainda mais pesada. Megalânia. Conhece dragão de Komodo? Aquele lagarto gigante que todo mundo tem medo? Então, a Megalânia era tipo o irmão mais velho dele que malha pesado todo dia no CrossFit. Esse monstro tinha 7 metros de comprimento. Para você ter noção, é do tamanho de um carro grande e pesava até 700 quilos de pura fúria reptiliana. Ela viveu há cerca de 50 mil anos atrás e, pasmem, os primeiros humanos que chegaram lá provavelmente deram de cara com esse bicho. Imagina o susto, mano. Você chegando num continente novo, achando que vai ser tranquilo, e tum, aparece um lagarto do tamanho de um carro querendo te transformar em almoço. E aqui vem o plot twist mais sinistro. Cientistas acreditam que ela tinha veneno. Isso mesmo, além de ser gigante, forte pra caramba e ter dentes afiados, essa desgraçada ainda era venenosa. É tipo a natureza ter colocado todos os power-ups numa criatura só. A Megalânia caçava grandes mamíferos e era praticamente impossível escapar dela. Corria rápido, mordia com força absurda e se você sobrevivesse à mordida, o veneno te pegava depois. Um verdadeiro pesadelo ambulante. Sarcosuchus. Tá achando que jacaré hoje em dia já é assustador? Conhece os Sarcosuchus. Esse aqui era o super jacaré dos seus piores pesadelos. 12 metros de comprimento, mais ou menos o tamanho de um ônibus escolar e pesando quase 8 toneladas. 8 toneladas, gente! Isso é mais pesado que 2 elefantes africanos juntos. Ele viveu há 112 milhões de anos atrás na África, dividindo espaço com dinossauros. E adivinha, ele caçava dinossauros. Isso mesmo, enquanto os dinossauros reinavam na Terra, esse monstro aquático era tipo, aqui é meu território. A mandíbula dele tinha mais de 1,5 metro de comprimento, com mais de 100 dentes afiados que nem navalhas. E sabe o pior? Ele ficava lá, paradinho na água, igualzinho os jacarés de hoje, esperando algum dinossauro desavisado vir beber água. Quando chegava perto, vrum, fim de jogo. Os paleontólogos acham que ele tinha uma técnica de caça parecida com os crocodilos atuais, o famoso death roll, aquele giro mortal que eles fazem para despedaçar a presa. Só que imagina isso com um bicho de 8 toneladas. Ah, e detalhe macabro, os cientistas encontraram ossos de dinossauros com marcas de mordida que batem perfeitamente com os dentes dos Sarcosuchus. Isso é prova concreta de que esse cara realmente comia dinossauros no café da manhã. E você achando que só existiam répteis gigantes? Espera até conhecer o próximo. Deinotherium. Agora a gente sai dos répteis e parte para os mamíferos. Conhece o Deinotherium. Esse aqui era tipo um elefante, só que na versão modo pesadelo ativado.
tinha 4 metros de altura, quase do tamanho de uma casa de 2 andares, e pesava absurdos 14 toneladas. Para comparar, é quase o dobro do peso de um elefante africano atual, que já é gigante. Ele viveu entre 20 milhões e 1 milhão de anos atrás, espalhado pela Europa, Ásia e África. E a característica mais bizarra, as presas dele apontavam para baixo. Isso mesmo, ao contrário dos elefantes de hoje que têm presas para cima, esse maluco tinha presas viradas para o chão, saindo da mandíbula inferior. Até hoje, os cientistas debatem para que diabos serviam essas presas invertidas. Algumas teorias dizem que ele usava para cavar raízes e tubérculos do solo, tipo uma retroescavadeira natural. Outras dizem que era para arrancar cascas de árvores, ou até para lutar com outros machos da espécie. E olha a cena. Imagina você, um hominídeo primitivo saindo para caçar e dando de cara com um monstro desses. Eram 4 metros de altura de pura massa muscular, com presas gigantes apontando na sua direção. O nome dele, inclusive, significa besta terrível em grego. E convenhamos, nome mais apropriado impossível. Esse cara era literalmente uma máquina de destruição andante. Paraceratherium. Mas se você acha que o Deinotherium era grande, segura essa, o Paraceratherium. Esse é considerado o maior mamífero terrestre que já existiu. Deixa eu te dar as dimensões desse monstro. 5 metros de altura na cernelha. Isso é mais alto que um ônibus de 2 andares. O comprimento chegava a 8 metros e o peso entre 15 e 20 toneladas. Viveu há cerca de 30 milhões de anos atrás na Ásia, principalmente no que hoje é o Paquistão e China. E a parte mais louca, ele era parente dos rinocerontes. Só que imagina um rinoceronte sem chifre, com um pescoço comprido tipo girafa e do tamanho de 4 rinocerontes modernos empilhados. A cabeça dele ficava tão alta que ele conseguia comer folhas no topo das árvores sem nenhum esforço, tipo uma girafa gigante e super musculosa. E por ser tão absurdamente grande, ele não tinha predadores naturais, nenhum. Era literalmente o dono do pedaço. Os cientistas acreditam que ele precisava comer centenas de quilos de vegetação todo dia só para manter esse corpanzil funcionando. Imagina a conta do supermercado desse bicho. E tem um detalhe interessante. Como ele era herbívoro e extremamente grande, provavelmente era bem tranquilo, a menos que você irritasse ele. Aí, meu amigo, era só rezar e correr. Um pisão desse trambolhão e você virava panqueca instantaneamente. Até hoje, paleontólogos ficam malucos tentando entender como a evolução criou uma criatura tão surrealmente gigante. É tipo a natureza ter testado os limites do que era fisicamente possível. E para fechar com chave de ouro, a última criatura vai te surpreender, porque ela não é gigante, mas é bizarra demais. Moa. Fecha a lista com o Moa. E eu sei o que você tá pensando. Putz, depois de tanta criatura gigante, esse deve ser monstruoso também. Calma lá. O Moa era uma ave gigante que não voava e viveu na Nova Zelândia até uns 600 anos atrás. Sim, 600 anos. Isso é praticamente ontem em termos de história natural. Quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, essas aves ainda existiam do outro lado do mundo. Algumas espécies chegavam a 3,6 metros de altura e pesavam até 250 quilos. Imagina um avestruz nos esteroides anabolizantes. Só que, ao contrário das outras criaturas que mencionei, o Moa era herbívoro e relativamente pacífico. Mas aqui vem a parte mais triste e que toca em um assunto sério. Os Moas foram extintos por causa dos humanos. Quando os polinésios chegaram na Nova Zelândia, caçaram essas aves até a extinção completa. Em poucos séculos, uma espécie que tinha sobrevivido milhões de anos foi completamente apagada do mapa. E o mais louco, eles não tinham predadores naturais antes dos humanos chegarem. A Nova Zelândia era tipo um paraíso isolado, onde essas aves evoluíram sem ter com o que se preocupar. Aí chegamos nós, humanos, e, bem, você já sabe o final da história. Existiam várias espécies de moas, desde as pequenas, do tamanho de um peru, até as gigantes de 3,6 metros. Eles eram os jardineiros das florestas neozelandesas, espalhando sementes e mantendo o equilíbrio ecológico. Quando foram extintos, o ecossistema inteiro mudou.
Cara, é impressionante pensar que essas criaturas absolutamente surreais realmente existiram, né? Cobras do tamanho de ônibus, lagartos venenosos gigantes, jacarés que comiam dinossauros, elefantes com presas invertidas, mamíferos maiores que qualquer coisa viva hoje e aves que pareciam monstros de filme. A Terra já foi muito mais insana do que é hoje. E olha que eu só mostrei 6 criaturas. Tem milhares de outras igualmente bizarras. E aí, qual dessas criaturas você menos gostaria de encontrar cara a cara? Comenta aí embaixo. E já aproveita e me diz se você sabia que todas essas criaturas existiram de verdade. Se você curtiu esse vídeo insano, detona nesse botão de like. Compartilha com aquele seu amigo que adora essas paradas de criaturas pré-históricas. E se inscreve no canal, que semana que vem eu vou revelar a criatura pré-histórica mais apavorante que já existiu. E olha que não foi nem dinossauro. Essa criatura caçava com tanta eficiência que cientistas acreditam que ela pode ter causado extinções em massa sozinha. Você vai querer ver isso. Valeu, galera! Um abraço e até o próximo vídeo.